É isso que eu venho estudando há algum tempo, sobre os moldes, né? Por exemplo, tem muitos dos padrões que eu observo nas minhas condutas que, ao observar esses padrões, eu percebo que eles não são aquilo que eu sou, mas aquilo que foi moldado durante o processo de desenvolvimento desse corpo físico até essa fase adulta, que é esse exato momento onde estou aqui agora. E muitas vezes esse processo de observação ele é observado de forma muito mais clara quando eu consigo perceber as coisas no sentir. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui conversando e aí eu vou para um outro lugar e eu percebo a energia que é baseada na minha interpretação do ambiente. No momento que isso me toca sentimentalmente, a minha ação ela não é mais aquilo sobre como eu sou, mas aquilo que eu condiciono ao ambiente que eu estou. Então eu transformo a minha ação em um processo automático e não em algo espontâneo sobre como eu sou, independente do ambiente onde eu esteja. E aí eu considero que isso seja um molde porque todas as ações automáticas elas estão programadas no corpo físico. E estando programada no corpo físico, essa ação não está consciente. Então, de alguma forma, essa ação ela está tentando desencadear um processo interno não presente. E aí vem a ideia de segurança, né? Tipo, eu quero me sentir seguro, mas me sentir seguro sobre o que exatamente? Porque a segurança ela não existe, né? A ideia de segurança ela não existe. A gente pode até dizer assim, não, nós vamos arranjar um emprego, nós vamos fazer isso, nós vamos estudar, porque isso garante uma ideia futura sobre como estaríamos. Mas tudo isso é incerto. Então eu tenho trabalhado mais a ideia de estar focado no meu físico, né? Na ideia de sentir o corpo que eu respiro, o movimento que eu ando. Só que isso não foge total da percepção do sentir. Então, em alguns momentos, quando eu sinto, automaticamente a minha mente ela tenta gerar um molde de como eu deveria me sentir sobre esse sentimento. E aí a gente entende que o meu sentir que vai até a mente, ele está tentando achar uma percepção mental para transformar o sentir em realidade. Não é complexo, não. É um padrão. Nós já fazemos isso. Só que aí, o que nós fazemos no cotidiano, no geral, é usar uma referência já existente. Por exemplo, por algum motivo eu me identifico com um personagem de um filme. Então, toda vez que acontece uma situação em específico, eu me lembro desse personagem do filme e o que ele faz como consequência daquele processo em que ele sofreu no filme, que aí se torna a minha ação no mundo físico. Então você pegou algo que já existe e transformou em sua realidade. Aí as pessoas vendem isso como se fosse algo de difícil acesso. Porque aí você entende que é só sobre sentir. O corpo invadido por uma emoção, a mente procura uma ideia que se encaixe dentro daquela emoção. Então, a emoção, ela molda a ação de acordo com que a mente estrutura através da percepção de como isso deve ser coordenado. Aí, no geral, lá no fundo mesmo, a gente percebe que nossas ações não são nossas no sentido de autenticidade. Elas são ações automáticas. E tudo isso é perceptível porque no momento em que eu tomo uma ação e aquela ação
ela foge daquilo que eu idealizei como real no final, se torna apenas um processo de observação, porque o retorno dessa ação se torna algo totalmente automático e não consciente. A barba tá grande. Mas é isso. É mais ou menos essa percepção, essa ideia. E agora eu vou escrever, observar, né, para a gente poder caminhar sobre essa percepção.